Olá, o meu nome é Ana Miguel. Olá, o meu nome é Rita Miguel. E juntas somos as Semanas Miguel. Super manas. Pronto, agora que já perdemos toda a audiência possível. Este podcast surge da nossa enorme vontade em gravar uma das coisas que nós mais gostamos de fazer juntas, que é conversar. E normalmente as nossas conversas surgem em segundas-feiras banais com questões existencialistas a horas inapropriadas. Se é para rir, nós queremos. E se é para fazer pensar, há pretexto para conversa. E se é para muitas das vezes andarmos à volta, ir a todo lado e não chegar a lado nenhum, é porque... Há pano para manas! Então, achamos que este primeiro episódio tem de ter mais informação sobre quem somos e, portanto, como é super estranho falar sobre nós próprios e meio constrangedor, o desafio aqui é, a Ana fez um texto a descrever-me e eu fiz um texto a descrever a Ana. E não lemos isto antes de começar a gravar. Portanto, todas as reações aqui vão ser live. E espontâneas, como a gente. Então, nós sabemos que os irmãos conhecem sempre o nosso lado mais divertido, mais luminoso, mas também aquele que é o mais sombrio e um pouco mais desequilibrado. Vamos a isso! Quem é que começa a ler o texto? Sou eu? Tu que és a mais velha. Ah, claro. Então, olhem, vocês vão me desculpar, mas eu tive que pôr isto em papel e para variar, e para quem não conhece, eu estico-me sempre um bocadinho nas palavras. Mas, vamos lá, vou tentar descrever a Rita, e a questão é, a Rita tem uma ótima memória, mas eu nem por isso, eu acho que na distribuição de memória genética dos nossos pais foi mesmo tipo 100-0, vá, 90-10. E então pronto, decidi escrever este texto sobre a Rita, sobre o percurso dela, e espero não me ter enganado em nada, em nenhuma parte da cronologia. Mas eu sei que depois vou levar o reparo, portanto aqui fica. Nasceu a 31 de maio de 1996 no Hospital da Cruz Vermelha. Redonda, um bebé de revista e cheia de força. Lembro-me de ir visitar, de interagir com curiosidade e pensar, um bebé para brincar, o meu bebé. Mudei de ideias segundos depois, quando me prendeu a mão e com uma força invulgar não alargou mais até à intervenção da nossa mãe. Cresceu à mesma velocidade que os seus caracóis loiros. Nessa altura andou no Jardim Escola João de Deus, onde desde cedo me fez perceber que com ela não faziam farinha. Após eu quase intervir, quando lhe bateram e nem ter tido tempo de chegar, até que aquele incauto rapaz se arrependesse do primeiro arremesso. Mais tarde, andou no externato, a minha escola, onde tinha 2 namorados. O Alexandre, que lhe comia as bolachas do lanche, e o outro, acho que era Bernardo, não era? Não lembro. Que lhe batia. Segundo a própria, pobres rapazes sem noção. Alexandre ou Bernardo que aí estão, se identificarem, mandem um beijinho à Rita. À Ana Rita, porque este também é o ponto. Eu chamo Rita, mas o nome é Ana Rita. E eu sou... É uma mochila pesada que a gente carrega. Eu sou Ana Filipa, mas prefiro Ana, há partes. Então, tinha umas jardineiras com maçãs, a sua cor preferida já era o amarelo, e aí começou desde cedo a ser curiosa e perspicaz, características que são trave-mestra até hoje. Ingressámos juntas no externato de São José, e esses anos do seu crescimento foram para mim meio vagos, tenho que confessar. Estava demasiado ocupada a viver a minha pré-adolescência. Deve ter sido por esta altura que passámos a ter quartos separados, e ainda bem, porque os nossos conceitos de organização são um bocadinho diferentes. Sempre gostou de se dar com os meus amigos, de estar em conversas dos mais crescidos e de utilizar termos pouco usuais para a sua idade. Inês, assistes a Malhação? Andou nos Maristas até ao 12º ano, a altura em que escolheu a área profissional por onde seguiria. A altura em que escolher a área profissional para onde seguiria foi um desafio. Pensava em seguir cozinha, porque gostava de fazer bolos. Desculpa se isto é redutor, mas achei que tinha mais graça assim. Até que a nossa mãe interviu e depois de uns testes psicotécnicos a conclusão era clara. Tínhamos em jogo um claro perfil de gestão. Na ausência de algumas disciplinas necessárias, acabou por entrar em Direito na Universidade Católica Portuguesa, onde a sua memória de elefante e extrema resiliência a levaram até ao fim. A gestão viria mais tarde, com o mestrado. A sua vontade de viajar, ter experiências que a pusessem à prova já se fazia sentir quando agarrava todo o tipo de trabalhos para poder fazer o próximo itinerário ou para saltar de um avião. Não vamos falar aqui daquela vez que trabalhaste de minhota num elétrico, porque vamos deixar isto para outro episódio. Nunca gostou de ordens ou de diretrizes específicas e a experimentação faz parte natural do seu ADN.
Durante a faculdade, quis estudar no Porto, fazer um programa de intercâmbio no Rio de Janeiro e a vontade de contactar com pessoas fora da sua bolha foi-se acentuando a cada passagem. Trabalhou para uma empresa estrangeira em Portugal, mais tarde foi para Madrid trabalhar na área comercial e viver 2 anos de independência, festa e leveza. Quando os fogos de artifício de uma vida agitada deixaram de servir, voltou-se ainda mais para dentro, na busca de entregar as suas competências académicas e profissionais a quem beneficiasse disso para o seu futuro. Poupou dinheiro que tinha ganho da vida corporativa para poder estar 1 ano como voluntária no projeto MOVE em São Tomé, onde pôde partilhar com empreendedores locais os seus conhecimentos. Foi para entregar, mas acho que aquilo que recebeu foi ainda maior. Viveu inserida na comunidade, longe das comodidades, e reforçou aquilo em que sempre acreditou, que a felicidade está nos olhos de quem a vê, que conseguimos fazer mais do que aquilo que achamos, que as preocupações deste lado do mundo são desproporcionalmente relevantes perto de tantos privilégios que acomodam os nossos dias. Falava-me do desperdício que é este sentido de urgência e preocupação com que vivemos aqui deste lado, quando lá tudo era ressignificado por um dia em que então houvesse água, luz ou uma simples boleia. Se não fosse por ela, também eu não tinha vivido uma das semanas mais desconfortáveis e transformadoras que já alguma vez vivi. Depois disso... está-me a dar um nervo. Depois disso, foi desafiada para trabalhar numa ONG de Moçambique, a Girl Move. Esteve 1 ano em Nampula, mais uma vez em contacto com as comunidades locais, ao serviço de uma causa valiosa, longe de tudo e mais perto dela mesma. Continua a trabalhar nesta missão, mas para a nossa alegria está agora em Portugal, mais perto dos nossos abraços. Nunca sabemos a quando é que será a próxima vez que havemos partir. Tê-la na minha vida é um eterno convite, um convite para ver o mundo, mas também para viajar para dentro. Esta é a Ana Rita. Oh, estava fixe. Gostaste, Ritinha? Gostei, está muito lindo. Então e agora? O que é que pensas fazer com isto? Então, pequenas correções. Madrid foram 3 anos, ou seja, 1 de mestrado e mais 2 a trabalhar. Ok, já tinham sido 2. O MOV foram 6 meses e Nampula 7 meses, mais ou menos. Portanto, as 2 experiências juntas, porque foram seguidas, foi um ano e pouco. Okay. Mas de resto, acho que está uma descrição ótima. Reveste? Revejo muito, especialmente na parte do Comigo Não Fazem Farinha. Bernardo, assim. Olha, Bernardo e Alexandre põem-se a pau lindos. Tens a noção que, entretanto, o Alex andou comigo no secundário. Descobrimos, tipo, lembras-te? Mas ele reconheceu-te? Sim. Lembras-te? Tu eras o meu namorado. Lembras-te que roubavas-me o lanche? E pronto, isso ficou piada já com 18 anos. Para mim é muito estranho como é que... Um beijinho enorme, Alex. Obrigada. Um grande beijinho para ti. Alex, subscreve o canal. Não roubes bolacha. Exato, nunca mais roubes bolacha às tuas namoradas. O que é que eu ia dizer? Eu sinto que há alguns anos que para mim são mais turvos quando tenho que fazer esta biografia, ou seja, parece que há uns anos que são menos presentes, talvez porque é uma fase em que estamos mais centrados tipo, em nós mesmos, mas depois tenho muito esta noção de nós, tipo, em pequenas, do entusiasmo, do pedir aos pais para que tu existisses, no fundo, e foi muito giro, porque a verdade é que eu acho que desde aí temos passado por várias fases e acho que estamos num lugar bom hoje. Uhum. Ai, Manoxa, a gente até faz um podcast. Mas sim, basicamente aquilo que eu senti ao longo dos anos foi que tivemos sempre caminhos muito, muito distintos e se calhar quando tu eras mais nova foi-se uma decisão que tomámos de ser amigas mesmo que esse caminho fosse diferente, que também já vão perceber pelo texto que eu vou ler, mas sempre num desafio de encontrar um common ground, não é? Porque acho que... Yes, girls! International expressions! Mas é isso. Se calhar agora leio eu o teu e vemos se te revês. E assim, isto cronologicamente vai estar certíssimo porque a Rita tem mais noção sobre a minha vida do que eu própria. Por isso, Ana, em 2019, quando fomos a Madrid para a sua despedida de solteira, encontrou um italiano e eu ouvi dizer assim... So nice! I was in Italy! Estávamos a falar italiano, belíssimo! Belíssimo! É assim, pois é, isto em 2019, a Ana fez Erasmus em Itália em 2010. Virou-se e disse assim, que giro! Eu, por acaso, eu vivi lá há 3 anos. Há 3 anos? Pá, imagina, assim foi há 10! Tipo, não faz sentido. E vem assim uma pessoa do nada, tipo, diz-me que não acabaste de dizer que viveste em Itália há 3 anos. Não, se calhar foi um bocadinho mais, há 4. Não, se calhar foi um bocadinho mais. E depois eu digo, não, foi em 2010.
ao que a Ana ainda tem a audácia de responder tipo, pronto, os seus preciosismos também não se pode dizer nada, a história tem que ser sempre muito linear. Porque a Rita é um bocado polícia das histórias, honestamente. Mas isto podemos falar noutra fase. Está a ir uma narrativa e do nada vem, isto não é assim, não foi 18,7, foi 18,5. Faz favor, vais corrigir. Cortou o mood, cortou a conversa. Não. Público desistiu, público desinteressou. O italiano ficou lá a ver-me debochar, no fundo. Portanto, eu acho que o público não desiste. Não. Um grande beijo para o Máximo. Brigadinha, à porta do grave, às 6 da manhã. Máximo, saudades. Não sei se ele se chama Máximo, nem me lembro dele. Clássico. Italiano é Máximo. Giorgio. Então, okay. Malta, e assim, vamos já tirar o elefante da sala, ok? Eu sou meio gaga, foi uma coisa que a Ana decidiu esconder ali. Mas é aquele nível de gago que é ofensivo para um verdadeiro gago dizer que eu sou gaga, mas também é meio mentira dizer que não sou, está bem? Portanto, é capaz de encravar aqui umas vezes. Não, vocês também estão sentados como o pai diz, tu não és gaga, tu és ciosa. Que é como que diz? Essa palavra não existe. Ciosa, que é tipo ansiosa com uma coisa qualquer. Ciosa. Bem, então vamos lá. Ana Filipa Cordeiro Miguel, conhecida apenas por Ana e por Ana Filipa, por alguns enviados do mundo do deboche que a matam aos poucos a cada menção, nasceu a 30 de outubro de 1990 do casamento de Paula e Pipo. Ana não era um bebé tranquilo, praticava a goela aberta durante muito tempo e sem parar. Mais tarde, tornou-se na criança que corria muito, se esquivava por aí e falava com todas as mesas dos restaurantes. Toda esta dinâmica fez com que os nossos pais demorassem 5 anos e meio a ter uma segunda filha. Mas porque quem espera sempre ao alcance e mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, etc. Enfim, nasci eu, Rita, segunda e última filha, lendária e altamente elegível para a menina das alianças. O meu nascimento fez valer uma cassete. Os Cs são tramados. Ajudem-me, por favor. O meu nascimento fez valer uma cassete dos 101 Dálmatas à minha irmã mais velha no dia do nosso primeiro encontro. O facto que partilha cada vez que se menciona esse filme. Não fosse a memória da Ana, por si só, um flagelo. Enfim. Durante a minha infância na escola, a Ana era a menina cheia de potencial, mas que falava muito. Pouco fã do legume desde cedo, pedia bitoque sempre que possível, comendo apenas as batatas fritas. Sempre que o seu estatuto de primeira filha, primeira sobrinha e primeira neta lhe sorria em particular. Nos seus anos adolescentes praticou camomila no cabelo, dando um resultado meio marado, tipo que o sozinho em casa era seu filho. Daí em diante assumiu o seu cabelo castanho, com tons de luz. Já que estamos aqui, aproveito para dar um contexto e cara a esta pessoa que vos descrevo. A Ana tem 1,78 m, cabelo curto, alourado, ancas largas mas elegante, sorriso aberto e olhos expressivos. Certamente estará com um outfit qualquer, todo on fleek, que não fosse a moda uma das suas principais paixões. Mas ela é mais do que uma carinha bonita, cara ouvinte. Ana estudou comunicação social e já... Ana estudou comunicação social, já tinha muito para comunicar com as mesas dos restaurantes, claro está. Durante o curso viveu por 6 meses em Roma, no contexto do programa Erasmus, com algumas amigas, nos meses que não lhe foram fáceis e por isso poderá ser a pessoa que saberá dizer como viver fora por vezes é overrated. Depois disso, tirou mestrado no IAD, o nome do curso não me recordo ao certo, mas a sua tese tem como tema as roupas que falam e varreu um belo 17. Depois disso, trabalhou em 2 agências de comunicação até chegar ao lado da marca no setor vinícola. Hoje em dia está em processo de transição para criar algo com a sua marca. No meio deste percurso, e como fun fact, acabou por concorrer à cadeira da RFM, sendo uma das 5 finalistas. @Mariana Alvim, essa cadeira era da Ana Filipa, anda embora. A nível pessoal, é casada há 5 anos e tem um filho muito querido chamado António e uma Maria Rita, ainda em seu ventre, que nascerá no início do ano que vem. Divide a sua vida entre as suas amigas do coração, a sua família e os seus interesses por tudo o que seja belo. Durante a infância, na escola, a Ana era a menina cheia de potencial, mas que falava muito. Mas eu acho que é precisamente nas palavras que se destaca e é daí que vem o seu grande potencial. Apresento-vos a Ana, a minha única irmã, com quem gosto muito de partilhar a vida e com quem, sei, posso sempre contar. Pai, está cheio de sejo. Para filosofar, pode sempre contar, para filosofar e para rir.
apresento-vos provavelmente a minha maior fã. Bem-vinda, Ana Filipa. Isto é um amor. Opa. Então, Até estou bom acabar com isto. Apresento-vos a minha maior fã. Mas é verdade, eu acho que sou provavelmente a tua maior fã. provavelmente. Imagina, tu és sem dúvida a pessoa que mais me faz rir. Desculpa, João, vens logo a seguir a isto. Sim, o João está atrás das câmaras. E, na verdade, não sei se repararam, mas inclinei-me para o microfone, não vá ao diretor fazer aqui um apontamento. E acho que, bom, não vou falar da ordem cronológica porque está tudo certo. Mas faltam aqui umas coisas, não é? Umas experiências profissionais, aqui. Sim. Mais curtas. Mais curtas, sim. Mas acho que tocaste os pontos todos. Acho que uma coisa engraçada é que, de facto, a comunicação acabou por ser um tema transversal na minha vida, que vem desde uma parte pessoal a uma parte profissional, e agir também, ao ouvir essa descrição, perceber que eu até conseguiria fazer outras coisas, e eventualmente tipo na área da educação ou da psicologia, que são áreas também que me fascinam bastante, mas que comunicação meio que foi sempre uma coisa inevitável, ou seja, foi tão natural seguir esta área como ser apenas, e isso é agir de ver que começa tipo, desde cedo. Desde a mesa do restaurante. Desde a mesa do restaurante, onde os meus pais ficavam com um pouco de vergonha alheia, porque eu achava muita graça meter-me com pessoas, e ainda hoje acho mesmo engraçado que o meu filho, na verdade, também o faça, porque ele faz efetivamente isso. Nós estamos a jantar em sítios e vai ter com pessoas e diz olá e mostra coisas, mostra os seus carros, que têm sempre imenso interesse para toda a gente. Mas é muito giro porque eu acho que, acima de tudo, isso também demonstra que não tens medo do outro e de chegar ao outro, e eu acho que isso é uma valência muito importante, obviamente com alguma noção, não é? De quando é que estamos ou não a invadir o espaço, já agora. Tipo, imagina, olá, não tenho medo, mas vem aqui, vocês estão no jantar a dois, ainda hoje. Olá, pessoal, boa tarde, esta também. a mesa do restaurante que é para falar. Chega para lá que eu quero sentar. Mas pronto, isto para dizer que acho mesmo que, e é isso que ainda me fascina hoje em dia no mundo da comunicação, é esta capacidade de chegarmos até ao outro, e gosto que o meu filho efetivamente tenha isso. Não sei se ele é efetivamente condicionado por aquilo que vê, ou se é algo que também já nasceu com ele. Aos poucos acho que vou descobrir, mas é uma coisa gira. Eu acho que nós, apesar de termos as nossas diferenças, e acho que dá para perceber aqui mesmo nestes textos, há de facto muitos pontos em comum, e eu acho que a curiosidade, o gostar de olhar para os outros, o olhar para aquilo que está à nossa volta, tentar, mesmo como um processo consciente, ter menos julgamento e mais curiosidade, acho que é uma coisa que nos define e que nos une, independentemente depois de termos materializações diferentes na maneira de fazer as coisas. E por falar em unir, eu acho que personalidades, se calhar, não exatamente iguais, neste sentido que vou dizer, mas acho que é completamente em comum. Normalmente as pessoas dizerem que nós somos tipo as escolas do grupo. Não quer dizer que seja a pessoa principal, não é que uma questão de ego e de é mais divertido, é mais não sei o quê, mas a nossa personalidade acho que nos leva muito a dinamizar ou potenciar uma união das pessoas. Eu acho que nós vemos muita alegria na conversa, tipo, um para um, e em grupos pequenos, sem dúvida, mas para nós também é importante, acho que, ser esse catalisador de alegria quase como processo comum, não é? Sim. E, portanto, acho que isso aí é muito giro. Às vezes, quando chega a alguns sítios, tipo, tu és igualzinha à tua irmã. Tem muita graça. E mesmo em escolas que já passámos, isto às tantas é tão estranho, parece, há imenso tempo a falar sobre nós, mas é o objetivo deste episódio, não é? Que é para nos apresentarmos, para além da nossa família e dos nossos amigos que vão ver isto, só para perceberem mais ou menos quem é que nós somos. Obrigada, Maria _Santos, não sei quem é. Obrigada por Obrigada àquela pessoa que está até aqui, porque beijinho enorme. Obrigada àquela pessoa que deixou na televisão de só correr enquanto está a passar a ferro. Sim, já agora se quiser saber mais sobre nós, Maria _10. A gente gosta bem de falar sobre a gente. A gente é bem interessante. Não, mas nós estávamos com imensos complexos em falar sobre nós neste episódio, porque é meio estranho, honestamente, pessoas que tipo que se autocaracterizam imenso, fica tipo, nossa, bué assim. Mas às tantas é giro porque todos os episódios que se vão seguir são pontos de vista, e acho que os pontos de vista, sendo sempre subjetivos, faz sentido também haver esta introdução de quem é que nós somos, como é que vemos o mundo, as experiências que tivemos e que toldam sem dúvida a maneira como vemos as coisas. E, portanto, é isso.
Mas se já estão cansadinhos, podem ir andando, está bem? Um beijinho enorme. Eu acho que agora temos que passar para aquilo que serão as nossas rúbricas, não é? Exato. E a primeira de todas é... Senta aqui, vamos conversar. Nesta rúbrica vamos dedicar-nos àquilo que é o tema principal de cada episódio. O Senta Aqui Vamos Conversar, no fundo, vai aglomerar aquilo que é a estrutura base do nosso episódio. E hoje, como é um episódio de apresentação e de contextualização, decidimos fazer aqui um pouco de, perdoai-nos Daniela Oliveira, de alta definição, com 5 coisas que gostamos e 5 coisas que não gostamos. Eu propus 5 coisas que adoro ou que detesto, mas a Rita só intenso. Pá, isto é uma coisa por acaso falta dizer, que é, a Ana é intensa, ao ponto Estou melhor. Está muito melhor na intensidade, mas a gente ama-te como tu és, está bem, Lina? Mas o ponto aqui é, vai a um restaurante bom, isto está sem dúvida no meu top 3. Qual é o teu top 3? Não sei. Vai sempre para o top 3 e aquilo está sempre... Ui, não há top 3 no fundo. Achei que só nós para não expressar o quão... Desculpem, mas primeiro, acho que esse tema é demasiado valioso e merece um tópico à parte. Mas só para explicar. Panados. Top 3, eu tenho top 3 para tudo. Isso não quer dizer que algumas categorias tenham os 3 lugares preenchidos. Tipo, top 3. Está nos meus 2 restaurantes... Não, no meu top 3 de restaurantes preferidos. Então, mas quais é que são? Eu digo 2. Já não vale o top 3. Claro que vale. Eu conheço muitos outros restaurantes. Mas... O realizador, que é seu marido, a dizer assim... Sim, porque são os dois super parecidos e juntam-se imenso nestas dinâmicas de castrar a minha criatividade. Crasta muito. Castra. Tipo, a minha criatividade, sabe? Então às tantas é só. Deixa-me ter o meu top 3 para o que eu quero. Mas às tantas é o oposto, que é tu tens tipo 50 no teu top 3. Não tenho. Qual é o teu top 3 restaurantes? Então, é para dizer já aqui com publicidade e tudo, é isso que vocês querem? Não, então vá, vou dizer. Quer dizer, não pago mais gente. A gente pode dar esta borla. Então, Mar do Inferno. Pronto. Obrigada por terem vindo. Este é o top 3 da Ana, está bem? É juntar o top 3 com falta de memória hardcore. Mar do Inferno, que é tipo o restaurante nós vamos com os nossos pais tipo, há anos sem fim, que é tipo, claro que isso está na tua memória. É excelente, não é pela memória, é incrível. Então mais um. Melhor preço de qualidade, peixinho e marisco. E marisco. Então, olha, gosto muito também do Caçoila, que é um restaurante alentejano aqui em Oeiras, adoro. Mas gostas ou está no teu top 3? Por acaso também, agora que penso nisso. Não é lindo quando a pessoa diz assim, não, eles estão sempre a empurrar para a valeta. E a pessoa abre a porta e a pessoa vai correr para a valeta. Ninguém empurrou. Ai, meu Deus. Pronto, então vá, se calhar seguimos, não é? Nos top 3 de sensações, sei quais é que gosto mais. Queres fazer o teu top 3 de sensações? E depois a Rita, também temos aqui outro ponto, que é, depois a Rita é alérgica aos tops 3. Tipo, às coisas que limitam. Então, mas diz lá, por exemplo, aquela conversa, tipo, sabem, que não acrescenta a ninguém. Então, mas diz lá, o que é o teu top 3 de sensações preferidas? Sei lá, assim com o ar muito assim. Isso é super limitativo. Porquê que eu tenho que estar a pôr tipo em 3? Porquê que eu tenho que condicionar? Eu gosto de imensas sensações. Tipo, e às vezes é de género, sim, mas imagina, podes mudar, esta é a graça do top 3, pode estar sempre a mudar, eu acho isto incrível, isto é dinâmico. A Ana é um bocado aquele não jogo tipo, fui eu que trouxe a bola para o recreio, só decido as regras. Não me acabou-se o jogo. Mas pronto, então, vamos passar esta coisa à parte então do top 5 3. Coisas que eu adoro ou que detesto, ou que gosto, pronto, e que não gosto. Como é que queres fazer? Imagina, tu dizes uma que eu gosto, que gostas, e eu digo uma que gosto? Sim. Ok, então vá, vamos começar pelas que gostamos. Mas é que para mim não dá só para dizer que gosto. Eu amo batatas fritas. Eu acho que 90% da minha gordura são batatas fritas. Se pudesse, comia batatas fritas todos os dias. Gosto de batatas fritas de pacote, aprecio, não digo que não, mas batatas fritas mesmo boas, tipo descascadas, caseiras, fritas em azeite. Imaginem, é difícil dizer que não, e acho que é provavelmente, a sério, se eu tivesse aquelas coisas, se fosse para uma ilha deserta, o que é que levavas? Uma frigideira. Punha batata. Mas imaginem, por algum motivo havia assim um tubo que descarregava lá coisas. Batatas fritas em azeite, daquelas mesmo, sabem, boas. Olha, batatas reais, que não é? Bom, a batata vir assim num tubo, cansados. Toma! Um tubo limpo e esterilizado e eu depois tinha uma taça. Imagina, uma travessa Vista Alegre. No meio da ilha. No meio da ilha. Prioridades. Com batata frita. Mas pronto, adoro, a sério, as pessoas não levam a sério o quanto eu gosto de batatas fritas. Mas eu acho que para quem me conhece sabe.
Aquelas Aquelas. coisas. Para quem conhece sabe. Nem preciso Isto é para os que sabem. Yeah. Eu vou dizer a primeira. Isto de repente, níveis de profundidade não tiveram nada a ver, mas acredito que isto seja um mix. A primeira que eu pus foi alegria. Eu adoro alegria. Acho que é... Não sendo uma coisa material, vou referir-me como coisa, acho que é das coisas mais transformadoras, mais agregadoras que existe, e acho que as pessoas levam a alegria muito pouco a sério. É isto, agora pareceu bem tipo, alegria pouco a sério. Não precisamos de... É porque nós temos um bocado... Eu acho que isto também é importante. Nós temos muito estas duas facetas. Que é tipo, ora profundidade, ora deboche na profundidade que acabou de dizer. Sim, estamos a rir muito, vamos para o profundo, mas já estamos mesmo profundas e o profundo é a sério, mas outra vez. Então vamos só assumir. A alegria é uma emoção, tenho que explicar isto ao António no livro das emoções. E para mim é a emoção, não, se calhar não digo é a emoção, porque eu não tenho top 3 de emoções, mas para mim é mesmo muito agregador, é transformador. Acredito que muito... se calhar do poder que tenho nas minhas relações interpessoais advém muito da alegria, e muitas vezes a alegria é desbloqueador de algo mais, porque não é aquela alegria patética, por assim e dizer. Vazia, não é? Tipo, sim, tipo, olha eu, tem só que para estar ti. sempre alegre, sim. Eu respeito muito os mundos em que me apetece estar, mas é bom quando eu conheço uma pessoa que também é genuinamente alegre, e acho que facilita tudo, seja no mundo laboral, que acho que as pessoas não levam isto muito a sério. 100%. E acho que é um choque que eu sinto imenso a trabalhar em Portugal, já nas outras experiências que tive. Hoje em dia não tanto, mas já senti isto, e sinto que, por exemplo, as minhas experiências lá fora a nível laboral foram completamente... ou seja... Não vou dizer que me mudaram, porque eu também nunca tinha visto as coisas assim, mas de facto vi que a seriedade vai muito além dessa alegria. Ou seja, dá para fazer um trabalho sério, dá para apresentar resultados, mas ter uma equipa alegre, ter uma... Trazer alguma leveza, sim, não é? Isso, ou seja, isso não retira a responsabilidade, mas trazer leveza ao processo. Exatamente. É um bocado aquela frase do não é preciso ser... ou seja, não é preciso ser sisudo para ser sério. Exatamente. Tipo, podemos ser sérios, efetivamente, no desempenho daquilo que fazemos, e ainda assim trazer alguma alegria, porque no final do dia, independentemente do cargo profissional, a verdade é que a vida é demasiado curta, e às tantas se pudermos, porque não trazer um bocadinho dessa leveza e dessa alegria para as coisas que fazemos e para as pessoas que se cruzam connosco. Mas muitas das vezes é desvalorizada, e acho que em Portugal, não sei, por sermos uma sociedade muito conservadora, acaba por ser um bocadinho... meio que confundem quem ri e quem está, não é, tipo, muito alegre, e acho que nos identificamos um bocado as duas com isto, com se calhar alguém que não vai levar as coisas de uma forma tão responsável. É uma coisa meio tonta, é uma coisa que se associa a uma coisa meio superficial e tonta, quando na verdade eu acho que é preciso ser-se muito sério para se saber rir e para se saber trazer assim alguma coisa boa e leve mesmo para situações mais densas. Eu sinto que não é um catalisador, um desbloqueador, transforma, um agregador, não é? e um agregador. E honestamente muitas vezes também desarma um bocado as pessoas, por ser, eu acho que a alegria traz imensa humanidade. Por exemplo, eu ainda ontem me estava a rir imenso no carro com uma amiga minha, aliás, com uma colega de trabalho. Estávamos a rir imenso, tínhamos vindo de uma reunião e não sei o quê. Bem, tivemos um ataque de riso, e eu lembro-me de estar a rir e estar a olhar para um carro ao lado de um senhor indiano, em que se via claramente que ele estava a rir imenso de nos ver a rir só, e obviamente lá está, isto vai para além da cultura, vai para além de tudo, é humano, aquela pessoa está a ter um momento de alegria, e eu acho que isso às vezes nos liga muito mais, e eu sinto que, por exemplo, nessas experiências internacionais que tive, o grande ponto comum era muito essa alegria, essa disponibilidade para chegar ao outro, através dessa leveza. E acho que muitas das coisas que retirei daí, tanto a nível profissional como pessoal e académico e etc, vem muito também daí, ainda que as pessoas achem que não. Estava a ver só o que estavas a dizer, e desculpa aquela que do nada está a comentar
as coisas todas, mas uma das coisas que eu acho mais giro, e estavas a falar, por exemplo, dessa história em específico, de quando estás a rir, ou especificamente, por exemplo, quando tens ataques de riso, é que é literalmente o aceitar uma perda de controle. E então é quase como se abrisses ali as comportas, tipo, à tua espontaneidade. E, efetivamente, eu acho que numa sociedade competitiva, em que trabalhamos muito e cada vez mais a nossa imagem, e contra mim falo porque, efetivamente, a minha área trabalha muito a imagem, verbal e não verbal, mas isso que nos compõe, não é? Tipo, esse conjunto de emoções, e especificamente a alegria, é um bocadinho, quando ela se materializa através do riso, é quase é um descomprimir, Sim. não quer dizer que não existam problemas, inseguranças, medos, etc. É simplesmente um deixar ir. E acho que isso é espetacular e eu adoro também ver essa materialização. Yeah. E às vezes eu acho também as pessoas confundem o facto de seres uma pessoa alegre com não teres tristezas ou não estares a passar tipo, por uma das melhores fases. Eu acho que é possível e às vezes é uma escolha também um bocadinho consciente. Olhar para coisas que te tornam alegre ou tentares. Se bem que também, mais uma vez, deves respeitar os moods em que estás, concordo. A segunda coisa de que eu muito gosto, pessoas no geral, mas especificamente pessoas com sentido de humor, e isto é muito agir vir no decurso daquilo que tinhas mencionado, porque nós não sabemos efetivamente o que é que cada uma escreveu. Pessoas que no fundo conseguem rir ou conseguem fazer rir. Acho que nem toda a gente tem capacidade para fazer rir o outro, mas acho que todos temos capacidade para rir, se não nos levarmos demasiado a sério, lá está. E isso para mim é uma das coisas que mais me fascina, é conseguir perceber, mais uma vez, e cruzando com o que estávamos a falar, que é possível mesmo ser-se sério, dedicado, responsável e ainda assim rir no processo, porque acho que, e penso imensas vezes nisto mesmo em relação a alguns humoristas, mas normalmente até, eu acho mesmo que as pessoas que têm noção da importância do riso, se calhar é quase como se percebessem um bocadinho mais sobre a vida, um bocadinho à semelhança do que eu acho de pessoas que percebem muito sobre natureza em si e que sabem apreciar. Porque efetivamente é quase uma consciência desta finitude e então o caminho faz com que, na verdade, tu às tantas escolhas. Isto não quer dizer que vires a cara à tristeza, não é? Às coisas difíceis que acontecem, às doenças, à morte, enfim, a tudo o resto. Mas elas podem coexistir, mas acho que mais uma vez, muitas vezes têm que ser escolhas conscientes, que é não podendo às vezes fazer nada para isto, vou tornar este momento uma coisa que pode ser efetivamente boa, prazerosa, nem que seja às vezes por aqueles 15 segundos em que o corpo não conseguiu conter e se riu, e todo o corpo riu e as pessoas que estavam à volta riram também. E eu acho que é uma coisa, para mim, é uma coisa que me encanta imenso nas pessoas. Eu acho que essa alegria e esse sentido de humor e esses sentimentos que estão à volta desses dois valores ou desses dois temas, no fundo, eu acho que muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa que só acontece. E tipo, não acontece. Sim. Também é uma escolha. Sim. Eu estou triste, vou respeitar o meu mood. Mas muitas vezes apetece-me também não estar no mood em baixo. Ou hoje apetece-me... Tipo, hoje estou-me a sentir com mais forças para, tipo, nem que seja tipo, sair desta tristeza para ir procurar isto, não é? E também não esperar que isso aconteça só, que acordamos e tropeçamos. Às vezes é uma escolha. É, ok, não estou exatamente no trabalho onde queria estar, não estou exatamente no sítio onde eu queria estar fisicamente, não emocionalmente, mas apesar disso, eu escolho ser alegre. Ou olhar para as coisas boas que me acontecem e procurar essa alegria. Sim. Olhar de abundância, no fundo. Parar de olhar sempre para aquilo que falta e começar a olhar para aquilo que se tem, que acontece. E no fundo, pegando só um bocadinho aí, também na alegria e no sentido do humor, eu lembro-me imenso de uma coisa que eu aprendi imenso no Brasil, que era quando estavas nervosa com alguma coisa, os brasileiros têm o clássico do vai dar tudo certo. E eu lembro-me de uma vez estar nervosa para uma coisa e um colega meu dizer-me, Rita, vai dar tudo certo. E disse, opa, mas e se não correr? E ele disse, mas isso é indiferente. Tipo, porque no fundo, tu estares com a nuvem em cima da cabeça antes de alguma coisa, também não te garante que a nuvem no fundo não contribui em nada para que aquilo corra bem. Corra bem. Para que aquilo corra bem. É aquela coisa de estás a preocupar, tipo, a cena do preocupar, não, mas tipo, estás a preocupar a tua cabeça. Uma maior leveza torna também as coisas... acontecer. Sim, tipo... Às vezes parece que nos sentimos muito expostos quando achamos que uma coisa vai correr bem. Que é tipo, e se não correr? Mas acho que isso é um típico português, não é? Do peso, e tu terás muito mais essa experiência por todas as viagens, enfim, profissionais, pessoais que já fizeste, mas que é o contacto com este lado meio pesado que nós temos em Portugal, lá está, nunca é só estou bem,
É quase temos quase que nos desculpar quando efetivamente as coisas estão bem. Porquê? Porque muitas das vezes existe uma consideração de que quando dizes que estás bem, quer dizer que tens tudo bem resolvido. E não é isso. E eu acho que às vezes há um bocadinho esta coisa. Por eu dizer que estou bem, isso não quer dizer que ou não existe um tema financeiro na minha vida, ou um tema de saúde, ou um tema com o meu filho, ou com o meu marido, ou comigo própria, mas, no geral, estou bem. E ter essa leveza. E eu acho que muitas das vezes é esta coisa de... É tipo, os estados, lá está mais uma vez, é preocupar a tua cabeça antes de uma coisa acontecer, e muitas das vezes, e vá lá, sejamos sinceros, a maioria das vezes não acontece, tipo, não acontecem os cenários todos que nós pomos, e mesmo depois disso o que eu sinto é, efetivamente, as pessoas têm resistência à leveza, não é? Ou a trazer alguma leveza para os seus dias, Mas como se isso pode não ser fosse diferente. possível de chegar, ou seja, esse estado de leveza ou esse estado de alegria, apesar de tudo o que não está bem. Sim. Ou coisa do está tudo bem, não quer dizer que tudo esteja bem. E no fundo, eu acho que isto também, cada vez mais tem que se falar sobre isto, que é tipo, a vida é exatamente isso, umas vezes estão as coisas bem, outras vezes não estão, e outras vezes tens os pratos meio todos a 50% no ar. Uma vez cai um, ou uma vez estás a 100 num, estás a 30 no outro, tipo, acho que a vida é um bocado este equilíbrio, e quanto mais perceberes que, efetivamente, nem todas as fases te vão dar tudo aquilo que tu queres para sempre na tua vida e nem tudo vai estar a 100% e não é por isso que não deixas de aproveitar e dizer que está tudo bem e ser alegre, um bocado a coisa do tipo, está tudo bem, apesar das coisas que não estão bem. O budismo tem um princípio muito giro que, basicamente, imagina, se foca imenso na finitude e que diz, lá está, se estás numa fase boa, aproveita, porque ela não vai durar para sempre, mas se estás numa fase má, também, tipo, não é deixares de estar lá, mas sabe que essa fase também vai acabar. E, portanto, esta ideia de que tudo é finito e de que tudo transita, também consegue, de alguma forma, acrescentar-te, ou seja, acrescentar alguma coisa à tua forma de lidar depois no futuro com o que vem. Pronto. Boa. Então, olha, segunda coisa, fruta. Adoro fruta. E tinha bem da graça ter dito logo a seguir às batatas fritas. Isto agora vai parecer tipo, não, tipo, sou toda bombada, toda saudável. A Rita é muito saudável, ela é fit life. Eu sou muito fit life. Não, de todo, mas adoro fruta. Eu acho que não há nenhuma fruta que eu não gosto. Tipo, batatas fritas, vida, fruta. Fruta é vida, tipo, eu amo fruta. Todas as frutas. A Antónia também ama uma boa fruta. Eu gosto de fruta. Há uns anos a minha irmã disse-me que eu não comia peças suficientes porque, assim, se algum dia se cruzarem com ela, saibam, ela vai dizer-vos que todos nós devemos comer mínimo 5 peças de frutas por dia. E eu comecei a dizer, mas eu como fruta todos os dias, mas aposto que não é o suficiente. E depois eu digo, mas Rita, mas à minha volta eu vejo, tipo, até acho que como bastante fruta. Então, mas quantas é que comes? Então, eu levei aquilo como um desafio e todos os dias lhe mandava fotografias das frutas que comia. E depois mas tipo, malta, imagina, morangos... uvas, meloa, assim a trigar meloa, não faz sentido, pronto. Mas esse desafio ela percebeu-se que afinal não comia assim tanta fruta e passou a comer. Pronto, portanto já foi. Bora, okay. O terceiro. O meu terceiro, flores, gosto muito de flores, gosto muito de natureza no geral e no fundo é uma coisa que me tenho apercebido ao longo do envelhecimento ou do amadurecimento, que é, eu acho que como sou uma pessoa naturalmente mais acelerada, cada vez gosto mais de coisas que objetivamente me façam desacelerar. Em viagens apercebi-me que, lá está, por exemplo, gostando imenso de moda e de estímulos que efetivamente são associados mais a uma urbanidade, aquilo que efetivamente me traz mais tranquilidade e mais preenchimento é o contacto efetivamente com paisagens, com elementos naturais. Nas viagens que fazemos, por exemplo, na minha lua de mel, fizemos Nova Iorque, Costa Rica, então a gente dizia, como adoras moda, tipo, vais adorar Nova Iorque, e assim, sim, gostei da cidade, gostava de voltar, mas honestamente, Costa Rica, por exemplo, para mim foi, ou seja, este exemplo é muito banal, mas porque foi um contraste em poucos dias, mas é uma coisa que eu noto que tento trazer para a minha vida, apesar de viver num apartamento e de viver na cidade, tentar trazer flores para os meus canteiros, gosto muito da naturalidade, gosto imenso de ouvir pessoas falarem sobre a natureza. Quando trabalhei numa marca de vinhos, uma das pessoas com quem mais gostava de conversar era o meu querido Francisco Pessoa, que me deixa imensas saudades, porque efetivamente nós falávamos, ou eu aprendia muito, neste caso eu não tinha grande coisa a acrescentar, era só ouvir, mas sobre a natureza, sobre os seus ciclos, sobre aquilo que perdemos neste contacto e na nossa intuição e na nossa relação com aquilo que efetivamente é natural. E apesar de viver numa cidade e de achar que há vantagens, de facto não é natural vivermos
constantemente rodeados de cimento e de ecrãs, por mais que isso tenha obviamente vantagens, acho que precisamos desse contacto com... Não há nada como um mergulho no mar, como andar meio descalço, isto agora parece uma coisa muito esotérica, mas efetivamente acho que é o que nos faz sentir muito mais próximos de nós mesmos. Olha, e pegando nisso, vou dizer a minha quarta, que tem a ver com fazer desporto, nada em específico, mas sempre ao pé de natureza. Lá está. Ter esse contacto de movimento, porque faz-nos bem, tipo, liberta hormonas, bora lá, tipo... e acho que fazê-lo ao pé da natureza, para mim, é, tipo, o ideal. Tipo, estás na praia, estás a nadar no mar, tipo, porque às vezes não é um desporto, tipo, estás ali toda bombada, é tipo, movimento em contacto, sim. A minha quarta, comunicar, no geral, seria muito difícil para mim dizer que isto não é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Isso materializa-se através de diferentes coisas. Eu gosto muito de comunicar através da escrita, gosto muito de escrever e, portanto, de me expressar através dessa via. Gosto muito do vestuário e desta componente de moda, não como algo, mais uma vez, superficial, mas, acima de tudo, como uma ferramenta também de expressão. E, portanto, comunicar para mim, isto é um conceito, mas é das coisas que eu mais gosto de fazer, seja em que vertente for. Boa, olha... Boa, Ana, parabéns. Parabéns. Vou dizer festa com amigos, mas amigos mesmo amigos, tipo, pessoas em que estejas mesmo à vontade e que normalmente na noite, não é na noite tipo numa discoteca banal, pode ser uma festa tipo normalíssima com amigos tipo mais chegados, mas acho que há quase uma celebração da sinergia dessa amizade. Muitas vezes, tipo, nesses contextos, eu sinto-me sempre, tipo, com grandes amigos meus, em contextos mais, tipo, de festa e lá está, uma componente mais alegre e de celebração, é uma coisa que me dá imenso gozo e que gosto imenso de, por exemplo, grandes amigos meus casarem, tipo, é uma festa que é, tipo, é uma celebração brutal e a relação que tens com aquela pessoa e o à vontade... no fundo, também se celebra naquele dia, não é? E não me refiro a uma festa, tipo, irmos para uma discoteca qualquer, é tipo, aquela festa celebra uma amizade. Coisa na vida também, não é? E sim, é um momento na vida. Normalmente também vêm histórias super engraçadas, tipo, desses momentos, portanto, é assim uma coisa que eu gosto muito. Mas lá está, com amigos muito próximos. Apreciamos uma boa festa. Apreciamos uma boa festa. Convidem a gente anima. A gente está lá. Então, por fim, o conceito da curiosidade também. Eu acho que é por isso que, e mencionei no texto da Rita, é uma coisa que para mim naturalmente me encanta muito nela, mas também em todas as pessoas à minha volta, é uma coisa que eu sinto que também tenho e que eu espero mesmo não perder, mesmo quando já for muito velhinha, não deixar de ter curiosidade sobre as coisas, sobre as pessoas. Às vezes acho que é um desafio porque os anos vão passando, vamos ficando mais decepcionados com algumas coisas ou menos iludidos, menos entusiastas com algumas coisas que acontecem, mas efetivamente não perder a curiosidade eu acho que é uma coisa que é quase um elixir de juventude. Das coisas que eu mais gosto em ser mãe e que o António me trouxe imenso foi o poder voltar a olhar para as coisas, até coisas tão simples como o facto de ele adorar carros e de veículos, tipo de todos os fóruns. Do nada eu vejo um caminhão e dou por mim e estou a olhar novamente para um caminhão e nem nunca tinha reparado no tamanho das rodas de um caminhão. E isto às vezes são coisas tão simples, mas é o ter curiosidade sobre o banal. A curiosidade não precisa de ser só sobre o intelectual e o distante, pode mesmo ser sobre coisas pequenas do dia-a-dia, ter curiosidade como é que se compõem certas cores numa flor, como é que se pode fazer uma determinada receita, voltar a olhar até para, sei lá, para partes do corpo quando estamos a ensinar aos nossos filhos alguma coisa, quando estamos a ensinar o que é que são as palavras, voltar a redirecionar a atenção para esta componente mágica da vida, que é esta diversidade, e eu acho que isso só existe quando somos curiosos. Nunca deixar de perguntar, é uma coisa que também me faz alguma confusão e que acho que em Portugal somos um bocado conservadores e noto muito isso no meio corporativo, que é o ter vergonha de perguntar, porque isso vai demonstrar que não sabemos tanto sobre um determinado assunto. Eu acho que vergonha mesmo é não perguntar, ou seja, é assumir que toda a gente na sala sabe sobre aquele tema.
e às vezes o que é que pode acontecer de mal, não é? Ou seja, uma informação? Sim, e às tantas vezes não sabes uma coisa, vais passar a saber. Exatamente. Portanto, no final do dia foi bom. Todos os dias sentir que aprendo alguma coisa, a mim, pessoalmente, tipo, move-me muito e gosto de saber desde lá está. Pode ser um conceito político naquele dia que descobri, uma experiência de alguém que foi fazer uma viagem ou como abrir uma lata de atum mais rapidamente. Podem ser mesmo de todos os fóruns. Portanto, gostava muito de não perder a curiosidade, é uma coisa que me atrai muito nos outros. Isso é muito giro, porque em primeiro lugar eu acho isso quase um ato revolucionário, tu manteres essa atitude durante a vida, lá está, porque acho que a maior parte das pessoas não o faz, e eu acho que um dos desafios da vida está precisamente aí, em manter essa vontade durante a vida. E pegando isso, nessa curiosidade, aquilo que obviamente pus foi viajar. Acho que é das coisas que mais me dá prazer na vida, não só pelo aquilo que vejo, mas muito mais pelas pessoas que conheço, vê-las interagir no seu meio, ver a maneira como se relacionam e através quase da comparação cultural perceber como é que é a minha própria cultura. Sim. Porque no fundo, tu às vezes, se não saís daqui, nós enquanto seres humanos, não é? Crescemos e és guiada de uma certa forma culturalmente e portanto tu achas que isso é a maneira. Por mais que não tenhas na tua mente, tipo, é a maneira, é normal que para ti seja a maneira, é essa. Viés, não é? Ou seja, condicionas Sim. a tua percepção. Então tu achas que, pronto, as coisas são assim. E isto é preciso explicar bem, porque vai mais do que saber que lá fora as coisas são diferentes, ou naquele bairro, ou naquele sítio do mundo as coisas são diferentes. Vai mesmo nessa curiosidade de através dos outros também te conheceres mais a ti e também abrires de facto mais a cabeça para outras realidades, para coisas que efetivamente tu fazes de uma maneira e podes fazer de outra, para coisas que para ti se calhar são normalíssimas e para outra pessoa é meio ofensa cultural. E uma coisa que eu também gosto muito, porque acho que nos põe muito, não só ao ridículo, mas uma certa vulnerabilidade necessária para também, lá está, largarmos esse ego da pergunta estúpida ou do expor-me de uma maneira mais alegre, já vão achar que eu sou palhaça, tipo, largar um bocado essas amarras e pôr-te num lugar de vulnerabilidade que é tipo, estás a falar outra língua, acabaste de dizer uma coisa que é tipo meio sexual sem te aperceberes, estás a ver? Ou, o desconfortozinho. Sim, ou então, és muito engraçada na tua língua, então bora lá tentar nesta. De repente se calhar já não és assim tão engraçado, ou tipo, as pessoas riem-se de ti, contigo, mais pela tua vibe do que propriamente pela piada toda que tu estás a dizer. Sim. Ou seja, portanto, para mim, tira-me imenso do meu lugar e desafia-me sempre a conhecer-me mais e a também perceber que características em mim é que são muito mais do que portuguesas, são humanas e que me são intrínsecas e que eu quero investir em. E a alegria vem muito daí. Por exemplo, tanto em Moçambique como em São Tomé, como no Brasil, tive sempre pessoas que me disseram tipo, tu já és brasileiro, ou tu já és são tomense, tu já és moçambicana, tu não és lá da Tuga, não sei o quê. É também perceber tipo, o que é que de mim de facto também um bocado outlier no meio onde eu nasci, ou o que é que para mim é transformador na relação com o outro, independentemente da língua que fala, do que é que veste, do que é que come, de onde é que vive, tipo, acho que essa humanidade é muito importante para mim vivê-la e experienciá-la, e essa troca é completamente essencial e portanto é das coisas que mais gosto de fazer na vida. Não precisa de ser melhor ou pior. Eu tinha imenso esta coisa de quando viajava era isto é melhor do que em Portugal, isto é pior do que em Portugal. E às tantas isto não tem a ver com ser melhor ou pior, é efetivamente diferente. E também perceber que viajar é muito mais do que aquilo que se vê efetivamente no Instagram, em que muitas das vezes efetivamente a viagem se calhar não foi mesmo assim tão boa e não é só por estares a viajar que foi bom. No entanto, o que essa experiência se calhar te acrescentou traz coisas para o teu dia-a-dia e acrescenta-te, não é, no fundo. E eu acho que isso aprendi muito também contigo. E traz imensas analogias para a vida. Bem, temos que passar rapidamente para as coisas que não gostamos, temos que ser mais concisas, já recebemos aqui indicações do realizador. Vocês ainda estão aí? Maria_Santos, não desista de nós. Isto é para quem gosta muito de conversar e de ouvir. Então vá, coisas que não gostamos. Então, vou começar. Talheres a raspar em panelas. Perturba-me, é das coisas que... Que falta de chá. Mas é que nem é pela parte... sim, de etiqueta. É mesmo desconforto, eu fico mesmo muito arrepiada e faz-me confusão como é que
É daquelas coisas que tenho mesmo dificuldade em perceber como é que as pessoas estão ok com isto, sabem? Imaginem, estar a passar uma colher de metal assim também na panela, ou a esfregar, tipo, com aquela palha de aço. Sim. Acho mesmo das sensações mais, tipo, sinto-me aqueles gatos, tipo, todos arrepiados. Pronto, é só esta a partida. Desculpa. Pegando nisso, que o António está numa fase excelente para isto acontecer, que ainda aconteceu ontem, é canetas de feltro, tipo, no papel. Ih, Não faz confusão nenhuma. pá, fica arrepiada, tipo, até nas costas. É, tipo, odeio. É das coisas que eu fico meio tipo, não consigo. Lá está, para mim é tranquilíssimo, então é estranho, às vezes percebo porque é que algumas coisas tocam às pessoas de forma diferente. Então, esta é mais comportamental, mas detesto gritos ou formas mais agressivas de falar. Efetivamente, acho que, e é natural que nós oscilemos em termos emocionais, há alturas em que estamos com menos paciência, com mais paciência, mas uma coisa, e isso tenho tentado trazer um bocado para o meu exercício de maternidade, isto não quer dizer que eu nem sempre não elevo a voz, por exemplo, mas é tentar estar mais consciente sobre gerir primeiro as minhas emoções antes de as expressar de uma forma descontrolada para os outros, e isso é uma coisa que de facto me incomoda e que tenho tentado também trazer agora que tenho a oportunidade de educar alguém. Muito bem. Pronto, mas se me virem falar um pouco mais alto de vez em quando, também Olha, é real estranho, life. também é real life. Só, como é que é? Aqui trabalhamos com a verdade. Então, coisas que eu não gosto nada, pessoas complicadas. É uma coisa que é tipo, há uma coisa para fazer e a pessoa está a perder mais tempo a complicar aquilo que há para fazer ou com a nuvem em cima da cabeça sobre aquilo que há para fazer do que só simplesmente tipo, olha, e se fizéssemos assim, siga. Resolver. Ou, pá, o ideal era X, com o que nós temos é Y. Fica Y, vamos aceitar Y, vamos ser adaptáveis ao Y. Vamos abraçar o Y. Vamos dar carinho ao Y, ok? Hashtag amem o Y. Mas imagina, é muito por aqui. Pessoas que complicam... sem terem o propósito de resolver, não é? resolver. Ou seja, estarmos só ali continuamente à Sim. volta da problemática e não objetivamente tipo, procurar uma solução ou aceitar a realidade em determinados casos. Que é como ela é. Sim. Então, muito bem. Depois, este também é comportamental, mas tudo o que tem a ver com mentiras, omissões, manipulações baratas, pessoas que no fundo estão a tentar conduzir-nos para uma determinada coisa e nós estamos a ver, sabem? Aquela sensação mesmo de é que isto até podia estar a ser bem feito, mas eu estou a conseguir perceber. E depois, como eu acho muito engraçado isto, que é, como também às vezes és meio alegre, as pessoas também assim mais tipo, se calhar não, ela ainda está a perceber, Ela não vai apanhar. Ela não ela é vai. limitadinha. E é tipo, sabes, ser alegre é uma escolha, assim como perceber o chasco que tu estás a mandar, também. Eu estou a apanhar, tá E bem? uma coisa não impede a outra e, portanto, eu acho que, acima de tudo, as pessoas às vezes devem não subestimar os outros na maneira como fazem as coisas, porque às vezes uma pessoa bem disposta também consegue ser observadora. E também sabe ler a sala, meus meninos. Já estamos aqui com indicações. Aipo. Pá, eliminem o aipo da face da terra. Eu amo vegetais, todo o tipo de vegetais, botem tudo, vamos embora. Tem aipo. Epá, não aguento. Isso é tão específico, mas É eu também acho que muito não gosto. específico. Mas eu também não gosto de montes de legumes. Pá, imagina, uma vez estava a comer uma sopa daquelas meio pré-feitas e fiquei tipo, fui ver, tinha 5% de aipo. Eu consigo E tu? cheirar à Gostas de distância, sopa? eu ardi com o aipo. Tchau. Sim. Agora, por fim, não, ainda é a minha quarta, mas também é assim, pessoas que confundem o chamado à vontade com à vontadinha. Mais uma vez, como és alegre, Desconfortável. flagelo total. Desconfortável. É meio alegre, chama-me assim. Ai, tipo, não Sim, é. até em situações profissionais, ou seja, o facto de ter uma abordagem mais leve ou mais brincalhona e do nada a pessoa passa logo de você para o tu e que está tudo bem em tratarmos por tu, mas eu acho que há efetivamente um timing e um certo processo, ou simplesmente, imagina, pessoas que confundem efetivamente, por exemplo, poderem falar contigo abertamente, etc., com poderem dizer-te tudo. Ou poderem fazer várias coisas. Eu sou frontal. Eu sou frontal, eu sou direta, eu digo tudo e depois lá está, acharem que pelo facto de tendencialmente seres uma pessoa mais flexível e mais aberta, etc., que não vais levar a mal determinadas coisas, é das coisas que mais me incomoda, mas porque achamos que está dependendo do senso comum, mas tipo, não é assim tão comum. Não é assim tão comum. Não é assim tão comum esse senso. E aí percebemos pela Carla da contabilidade. É uma grande abusada. Tinha aqui 2, assim, extra. Epá, vou para pessoas aproveitadoras. Que acho que podemos falar muito sobre isto, não é?
É muito complicado e, mais uma vez, quando és alegre, as pessoas também acham que é mais... Lá está. Mais Eu acho à que isto vem vontadinha. com a vontadinha, sim. Então posso ser... Com não respeitar o limite do outro, não é? Não respeitar o limite do outro. Que às vezes é preciso ser muito atento, não é? Não quer dizer que às vezes a pessoa também não passa a linha sem perceber. Tipo, alguém que é muito tímido... Sim, nós próprios às vezes também já devemos ter feito isso, sem claro querer, que sim. não é? Mas ter esse valor assim como... deixa lá ver como é que isto rentabiliza mais esta relação. É tipo... Sim. Chato. Porque mais uma vez, eu sou risonha, mas eu estou a ver. Disclaimer! Então, bem. por fim, panados. Não sei se... Malta, não sei por favor. se podemos chamar o João aqui a intervir. É uma coisa que incomoda muito o João, mas também a minha irmã, porque dizem que é muito chacho. incongruente, tal como o meu top 3. Então... É um chacho. Eu não gosto de panados. E queria deixar isto gravado aqui. Se algum dia eu e o João nos divorciarmos, provavelmente foi por causa dos panados. Porque ele diz que é impossível eu não gostar de panados. Porquê? Porque gosto de croquetes. Tem alguma coisa a ver com panados? Para mim, não. Gosto de bifes e gosto de fritos. Então porquê que não gosto de um bife frito? Não faço ideia. Não gosto de panados. E normalmente nós estamos em situações tipo de convívio e o João lança este tema acima da mesa. Olhem, consigo-vos dizer que é exatamente assim. É engraçado, por exemplo, a Ana não gosta de panados. É impossível. E todas as pessoas, mas todas, fazem. Ana, e abre-se o tema do panado. E malta, e ficamos 20 minutos nisso. Mas completamente. E as pessoas começam, é impossível, mas gostas de nuggets? Sim. Então devias gostar de panados. E bifes? Sim. Mas gostas de fritos? Sim. Então devias gostar de panados. E croquetes? Cá para mim nunca experimentaste. Já experimentaste? Não, tens que experimentar os dois restaurantes, não sei o quê. Se forem mais finos vais gostar. E isto fica em loop durante não sei quanto tempo. O João fica-se a rir muito por dentro e eu fico só a pensar, mas está tudo bem com a humanidade e toda a gente consegue seguir a sua vida e eu posso continuar sem gostar de panados. Pronto, obrigada. Obrigada por tudo. Agora falta só o meu quinto, que é pessoas que só falam ou que adoram small talk. Para mim é um flagelo que mata aos bocados cada vez mais. Sabias que amanhã vai chover? Tu sabias que a Célia? Não, tipo, não quer saber, tipo... E eu acho que há um tipo de small talk que é normal e que... Exatamente, tipo, não vou chegar a um colega de trabalho, tipo... Qual é o sentido da vida? Então, como é que foi esse almoço familiar? Foi tenso? Imagina, não é? Mas as pessoas que gostam de prolongar isso, ou está sempre só a falar dos outros, ou só a falar do que os outros fazem, tipo, é mesmo chato para mim. E isso para mim é um flagelo. Ou pessoas que só falam, que eu acho que isto é nice, que é, eu acho que falo imenso, mas normalmente, tipo, tento ser minimamente atenta a ser uma conversa, não é? Pessoas que é tipo, vão contigo, é tipo, monólogo, e tu estás... mas é que não é, não sei. E tu dizes, pois, mas é que é assim. Não. É tipo, eu nem disse nada. Eu saí daqui, eu nem disse nada. Tu querias-me ali só para espectador, era? Eu vou trazer um holograma para a próxima, está bem? Exatamente. Ou então pessoas que estão a falar contigo não estão a ouvir o que é. Ou seja, fingem que é um diálogo, mas mais uma vez, fazem perguntas só para dizer aquilo que sentem. Não, então. Estás bem das costas? Ai, tu nem sabes, as minminhas costas ontem estavam mesmo. Olha, Célia, esquece. Ou então dizer assim, tu estás bem das costas? Estou até. Não estão a ouvir. Estão-se a cagar. Desculpa. Fala, estou-me a cagar. É o que tu Olha, estou mais ou menos, imagina, no outro dia estou aqui à espera da minha vez para falar. Eita, nunca mais chega ao meu momento para falar. Estou aqui com uma pontada. Pois é, a minha pontada muito pior que a tua. Mas é sempre isto, a carga extra. Tu nem queres imaginar que eu na semana passada tive uma pontada, mas olha, não foi uma pontada, aquilo alastou. Aquilo veio por ali. Acabou comigo. Enfim. Vamos abrir a rúbrica do... Flagelo! Malta, então é assim, temos aqui um flagelo que eu vou trazer e depois vou passar a palavra à Ana. Para mim um flagelo é o peso que algumas frases têm que não dá para ser de maneira diferente. Vocês agora assim, como assim? Por exemplo, alguém consegue que não seja minimamente ofensivo tu dizes assim a alguém, eu não estava a falar contigo. Estás a olhar para a Carla, o Carlos está ali. Olha, e o Carlos responde, e eu, Carlos, eu Isso é tão verdade. não estava a falar contigo. É que nunca dá para não te sentir mal, olha, não é? olha, eu não estava a falar contigo. Então, Carlos, opa, para mim chega, e vai-se embora. Não,
E imaginaste na situação, é verdade. Nunca dá para não te dizer uma criança agredida. Às vezes é assim, não, mas eu não estou a falar contigo. Ai, tá bem. Pronto, esta é a primeira. Esta é a primeira frase que é. Mas não vais dizer mais do que uma? Não, vou só dizer uma segunda. Ou seja, são casos em que nunca dá para ser de maneira diferente. Isso é lindo, Então, é verdade. a primeira é Isso essa. A segunda é quando alguém diz assim. Não, é assim, é que este plano financeiro, nós temos que chegar a estes objetivos, porque isto é mesmo assim. Quando alguém diz isto é mesmo assim, eu garanto-vos que não dá para a pessoa dizer isto sem, na minha cabeça, alguém entrar assim, isto é mesmo assim! Isto é mesmo assim! Assim, de boca de lado, assim, mandar uma cena meio, ficamos todos, isto é mesmo assim, não, eu cheguei lá e disse-lhe, e é mesmo assim. Isto é mesmo assim! Eia bem, que isto é mesmo assim. Pronto. É verdade. Estas duas expressões é tipo, podes ir um bocadinho mais para a esquerda, mais para a direita, mas tipo, não dava a falar contigo. Foi agressivo e mesmo assim. Meio corporativa a pessoa de fato, mas do nada passa a ter um chinelo e um pano no ombro. Sabe a Havaianas, ela para mim de repente. Isto é mesmo assim! Meio as Havaianas assim, um chinelo e a assar sardinhas ao mesmo tempo. Isto aqui é mesmo assim! Assim já com a boca de lado. Ai que bom. Mas pronto, este é o meu flagelo. Olha, eu acho que o meu flagelo não é assim tão engraçado, mas eu acho que muitas mulheres se vão identificar com isto e que é a ida à ginecologista. Sei que há mulheres que têm mais à vontade na observação, os homens talvez não tenham tanta noção disto, mas efetivamente eu acho que é, enfim, uma exposição grande e às vezes estamos ali enquanto nos inserem efetivamente coisas e dizem descontraia. Eu sou do género. Não, imaginem. Oh, doutora, como explicar? Isto não é bem o contexto onde eu fico descontraída. E depois estamos ali a tentar que a cabeça e o corpo, tipo, simplesmente entrem e é do género, imagina-te num spa, imagina-te num sítio onde te apetece imenso estar de pernas afastadas, tipo, com uma pessoa de baixa branca, luz branca, e, enfim, com instrumentos médicos bastante artificiais. E temos que lidar com naturalidade, descontraia. E depois às vezes a pancadinha nas pernas assim, descontraia. Não dá para descontrair, lamento imenso, doutora Isabel. Pronto, e ficamos por aqui. Então, vamos para a nossa próxima rúbrica, porque acho que já nos perdemos bastante. Ana_10, continuamos à espera que sejas aí. Olha, espero que seja _10 e a Maria Santos também, que ao menos já são duas, foi aquilo que eu tinha dito. Ela já está a adicionar visualizações, ninguém vai ver isto, Ana. Pronto, não faz mal, fica para nós, para o futuro. Vamos à próxima rúbrica, que é... É raro, mas acontece muito. Então, aqui nós vamos trazer, tipo, episódios de infância, que se calhar hoje fazemos só um. Acho que sim. Boa. Se calhar vamos para o da garagem. Queres ir para o da garagem? Vai para o da garagem também. Ok, está bem. Então... Já não me lembro assim tanto, é assim tão mau? Não, mas acho que temos mais engraçados. Mas pronto, queres vamos falar começar da bicicleta? Não, da bicicleta tem que ser para outro episódio que tenha tido menos sumo antes. Este aqui é o episódio da garagem. Então, não sei se vocês estão a par, mas de vez em quando há infestações de ratos nas garagens. E os nossos pais, durante muito tempo, na casa anterior, quando éramos miúdas, houve uma infestação de ratos, tipo, absurda. E faziam-se imensas coisas. Eu lembro de irem lá desinfestar, porem aquelas coisas mesmo do... Sim, o rato veio aqui e morre, mas e depois? Ele não vão só aparecer ratos mortos. Ou seja, um nível de nojo inqualificável. E então, nós sempre tivemos 5 anos e meio de diferença e assim, mas pronto, há alturas em que não é? Não é porque se é adolescente que se é adulto, nem maturo. E então, basicamente, eu já não me lembro exatamente, foi do contexto. Estávamos a dançar, ou íamos para a garagem dançar. Rita, queres ir para a garagem dançar? Com aquele rádio azul, com uma malgadela, lembras-te do outro E clássica, Ana Miguel, eu não podia dançar com a roupa com que estava. Tinha que... outra coisa qualquer, enfileirada, que eu simplesmente aceitava com alguma tristeza no olhar. Inclusivamente podemos partilhar umas fotografias que é lindo, que é tipo, eu cheio de brilhantes e coisas e as fotografias são eu assim. A stylist. Não, mas a pessoa que menos gostava era hardcore. Tu assim. E eu? Eu mesmo contente, tipo, bora mana, vamos ser pinchejas. E eu nada, está a Rita assim. Com aquela ar assim. Mas tipo, Rita. Epá, e aquela altura em que os pais te puseram os dentes de... Eu nem sabia que isto era possível. Mas a Rita, em tempos, teve os dentes. Eu acho que isto aqui é um flagelo, Rita. É um grande flagelo, mas temos que acabar o outro. Guarda esse outro, sim. Não, Rita, isto está bom demais. Agora temos que ir até ao fim. Pronto, eu tinha bué da cáries. E puseram...
E eu não sei, malta, eu tenho dentistas ainda hoje, ok? E vem daquele senhor Fernando. Doutor Fernando, que era bué da bruto, punha-me uma cena no nariz para ficar meio zumboada, não é? Deduzo seja a anestesia. A zumboada. E do nada sai de lá com dentes de prata, tipo nos molares. Tipo, nem onde é que tu estavas? Quatro dentes de prata aqui atrás. E imaginem, quando estava assim, não sei, quando fazia assim, já saía ali a brilhar. Tu imagina, pai, anos da minha infância, foi responder à pergunta: porquê é que tens dentes de prata? Isto é muito melhor do que a história do rato. Desculpa. Não, agora também eu conto a história do rato, porque o flagelo veio outra vez, tipo, é o meu, outra vez, não é? Então, dizemos, bora dançar, Rita, vamos dançar Shakira no Rádio Azul, vamos. Vai para a garagem. Não, mas não podes... João, por favor, tu faz aqui uma imagem. Tens uma imagem de um rapper com dentes de ouro e prata assim. Ou então vamos à tua fotografia original mesmo. Com o meu óculo azul e roxo. Eu sinto que os pais chegaram a uma certa altura que vem assim. Deixa estar. Eles criam-se. Assim. Esta já é a segunda. Então foi assim. Durante 3 anos respondia. Alguém disse uma piada. Toda a gente se ria. Riste? Porquê que tens dentes de prata? E, passado uns anos, os dentes de prata eventualmente caíram e nasceram os novos. Mas a minha mãe achou, não, isto não acaba aqui, minha menina. Vamos comprar uns óculos que são transparentes à frente e tem uma haste roxa e outra azul. Opa, uma pessoa teve a infância a sofrer. De cores diferentes. As minhas amigas lembram-se disto, isto é estranhíssimo. Quem não se lembra, não é? Pronto, enfim, contando a história do rato. Vamos lá para baixo do rato, mas costes diferentes. Mas não pode ser, Rita, mas desculpa, não pode estar com essa roupa. Tem que ser uma roupa que eu tenho ali de não sei do quê. A Rita inicia. Estava-me a começar a despir, não é? Saca da calça. A Ana grita: está ali um rato! Espera, eu estava a ter vestido uns calções que ficavam. Eu acho que tinhas aquele fato bem amarelo que tinha uma flor aqui. Eu não sei o que é que tinha. E eu ia te vestir os calções, só que ainda estava na parte dos tornozelos. E eu começo: ai, está ali um rato! E abandonei a criança na garagem, comecei a correr. E pá, o rato acho que passou por baixo das pernas. O rato passou-me por baixo das pernas, alguém me disse: ai, que nojo! E eu fiquei a chorar de calças nos tornozelos. Coitada. Pronto, vários traumas vêm daí, malta, está tudo imagina congelado. E de facto eu lembro-me da Rita estar tipo congelada com os calções nos tornozelos a chorar, e eu ter começado a correr e entretanto tive a infelicidade, o pai entrou na garagem nesse exato momento e disse-me aquilo que nós chamávamos uma à outra, que eu adoro quando os pais, é como, depois podemos falar isto também é um flagelo, que é tipo adultos que dizem fixe. E o nosso pai diz: Ana, tu és a mais velha, não é suposto seres uma pita. Porque eu estava a gozar contigo. Porque me foi embora a correr. E eu, pronto, é assim, podem-me chamar o que entenderem, mas aqui com ratos eu não fico. Lamento imenso, chamei proteção de menores, alguém que pegue nela. Mas, coitada, eu sozinha com os calções, tipo assim, chorar e o rato a andar para trás e para a frente. Também calma, intensidade aqui. Sim, ele achou que era uma brincadeira e passou por baixo da ponte. Sim. E fez o esquema do dança com o duro, manos arriba, a cintura sola para frente e para trás. Mas o assim debaixo das tuas pernas, o rato. Limbo. Ok, malta. Vamos. Agora sim, última dinâmica que se chama Não digas que vais daqui. No fundo vai ser sempre a última rúbrica de todos os podcasts, de todos os episódios. E que consiste basicamente numa recomendação de um livro, de um podcast, de um filme, de uma série, de qualquer coisa que nós vemos e que achamos mesmo que vale a pena partilhar com vocês. Queres começar tu? Então, eu vou sugerir verem o vídeo do Pepe Mujica. Não estou a rir. Do Pepe Mujica Humans. Aparece no YouTube se puserem estas 3 palavras. É um senhor que para mim me inspira muito, já foi presidente do Uruguai e é assim, durante a sua juventude foi muito revolucionário, já está muito velhinho, eu tenho muita pena porque
é uma pessoa que me inspira imenso a olhar para a vida de uma maneira mais sóbria, que eu acho que é o que nos faz faltar a todos, honestamente, muitas vezes, e não ser um convite a ser simples e voltamos a morar numa cabana. Não é apologia da pobreza, não é? Não é uma apologia da pobreza, é uma apologia de olhar para as coisas com sobriedade, com simplicidade. E eu acho que isso é muito importante e é assim uma referência para mim. Eu pensei em várias coisas, confesso que comecei por pensar em livros mais recentes que tenha lido e que depois quero trazer em próximos episódios, mas depois, ao olhar para livros que efetivamente já li e que deixei aqui mesmo na estante da sala, pensei naqueles que efetivamente de alguma forma nos marcam e que sabemos que são verdadeiras peças intemporais. Então, a minha recomendação, acho que a maior parte das pessoas, enfim, já ouviu falar sobre este livro, é Animal Farm, ou A Quinta dos Animais, que é do George Orwell, e que no fundo faz uma apologia em que coloca em que os seres humanos no fundo se comportam como animais, que é o que muitas das vezes nós fazemos a nível alimentar, a nível de competição física, enfim, entre outros comportamentos, e que eu acho que é uma analogia espetacular a conseguirmos muitas das vezes sairmos de nós próprios, percebermos que sim, temos uma componente animalesca, porque ela existe, e isso é muito engraçado porque lá está, mais uma vez, muitas vezes, eu acho que quando se é mãe é das poucas situações em que nós de facto nos voltamos a lembrar dessa natureza mais crua, quando conseguimos através do nosso corpo alimentar o nosso filho, ou até parir o nosso filho. Eu acho que aí conseguimos ver muito dessa natureza que continua a existir em nós, porque tudo o resto já está muito mais, não é, cuidado e materializado. Enfim, acho que é um exercício e uma... Não sei dizer exatamente, agora está-me a faltar a palavra que eu quero dizer, não é uma ironia, é uma... Analogia. Não? Não? Ironia e analogia não tem nada a ver, mas é uma analogia, exatamente. No fundo é uma analogia que nos põe e que nos volta a relembrar destes pontos, enquanto seres humanos que nós temos e que são muito comparáveis a animais, mas os animais são aqui utilizados para, no fundo, fazer críticas profundas à forma como a sociedade funciona e os comportamentos individuais, como é que eles se desenrolam. E, portanto, não é um livro recente, até quero muito revisitá-lo, porque sinto que há algumas partes que já não me lembro, mas sei que, efetivamente, é um livro muito marcante e que é intemporal. Já foi escrito há imenso tempo, não me lembro exatamente qual é que foi o ano, mas sei que é um livro que vai continuar atual mesmo quando o António for adulto, por exemplo. Acho que foi há 3 anos, quando tu estavas de Erasmus. Pronto, e é isso. Acho que por hoje fechamos aqui as nossas dicas. Por fim, acabámos. Que 1h30 depois para aí. Não faz mal, fica para o futuro, fica para nos lembrarmos. Obrigada, Ana. Mas temos de fazer agradecimentos. Temos de fazer agradecimentos à Ana, que está aí desse lado. Maria, Ana Santos. Obrigadinha por tudo. Temos que vamos começar dos mais profissionais para os menos. Ao João Leandro, meu marido, teu cunhado. Matriosca Collective. Têm que seguir, se querem ter ótimos trabalhos relacionados com vídeo, seja a título profissional ou neste tipo de projetos pessoais. Acho que devem conhecer o trabalho do João. Desculpem, mas eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha, que a gente tem filhos para sustentar. E, em segundo lugar, devíamos agradecer à maquilhadora, não é? À Tati. É ela. E ao nosso estúdio fantástico. E no fundo, não tenho nada para me agradecer a mim, porque o estúdio é dela e do João Leandro, e assim como o material também, eu trago a minha alegria de viver. Obrigada e boa noite. Que é o suficiente, que é aquelas pessoas, é preciso de alguma coisa? Não, só boa disposição. É isso que tu trazes, Rita. Sim, Martinha. Então vá, beijinho e não. Obrigada, beijinhos. Não, espera, só mais uma última coisa, deixem-nos sugestões também de coisas que gostavam de ouvir aqui para se tornarem episódios, para se tornarem temas principais do episódio. Temos todo o gosto em desenvolver e dar a nossa perspectiva para a Ana _10 que se aguentou até aqui. Obrigada, espero que tenham gostado. Eu adorei. Yeah. Isto dá pano para manas. Pano para manas. Beijinhos!